O final desse capítulo veio como uma bomba, então quer dizer que a fruta do Luffy é mais importante do que parece. Por que exatamente o governo tinha tanto interesse nessa fruta a ponto de prender o Roos-Roo por não conseguir proteger a escolta daquela fruta? A gente inclusive provavelmente agora descobriu como e de quem o Shanks conseguiu roubar a fruta da borracha. Provavelmente foi diretamente do próprio navio do governo. Será que isso vai ser confirmado mesmo? Vamos falar sobre isso nesse vídeo sobre o capítulo 1017 de One Piece. Lembrando que toda semana tem vídeo comentando o mangá de One Piece, então se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Vamos lá, que esse vídeo vai ser longo. A primeira metade desse capítulo mostrou o quão essencial foi a participação da Tama nessa guerra toda. Serviu muito para evidenciar o quão importante foi a participação dela, e eu confesso que quando eu vi a primeira página dela desmaiando de medo quando viu o Queen na frente dela, eu fiquei, graças a Deus, Deus existe, realmente acabou a participação dela, ela desmaiou e chega de Tama nessa guerra, mas não, a alegria de pobre dura pouco e logo depois ela retomou a consciência para ter finalmente o grande momento dela nessa guerra que tomara que tenha sido até aí. Eu tentei ignorar a existência da Tama ao longo dos capítulos, mas chega uma hora que a gente não tem como, a gente precisa falar da personagem e realmente ela conseguiu ter o feito dela nessa guerra. E para evidenciar a importância dessa personagem conseguindo converter os Minions, conseguindo converter os Gifters pro lado da Aliança Mugiwara, a gente vê primeiro personagens importantes passando sufoco justamente por conta dessa interferência. O primeiro que a gente vê passando sufoco contra o Roos-Roo, que depois a gente vê o diálogo deles dois, super importante o diálogo deles, mas antes a gente vê só ele passando sufoco, com o rosto sangrando, inclusive com vários randoms em volta, ou seja, eles realmente estão dando trabalho para um personagem de cacife como é o próprio Jinbei, e isso nem sequer com o Roos-Roo na forma híbrida dele. A gente vê que depois ele revela essa forma, mas nesse momento o Jinbei ele estava passando um pouco de sufoco e o Roos-Roo ele nem estava na forma híbrida dele ainda. A gente vê também o Frank ele passando sufoco pra galera do Sasaki, a gente nem sequer vê o Sasaki, mas ele também tá com sangue no rosto, e isso que o Frank, ele tava dentro do próprio Frank Shogun, e o rosto original dele, mesmo dentro do próprio Frank Shogun, tava também ensanguentado, então é capaz dele ter levado umas boas porradas ali do próprio Sasaki, umas próprias investidas da própria fruta do Sasaki ali, né, que tem uma força física também bastante considerável ali, talvez tenha conseguido chacoalhar o próprio Frank dentro do Frank Shogun e mostra ele, como eu falei, com sangue no rosto também. É mostrado também o Inuarashi, outro personagem de cacife dessa aliança, também passando sufoco, nesse caso, pro Jack ferido. E no caso deles, primeiro, lembrando aqui, ele tava com uma flecha nas costas, né, provavelmente de um dos Minions ali do Jack. Cara, os dois ali, eles estão numa situação bem deplorável, mas nesse caso a gente precisa ser um pouco mais específico. Vamos aqui teorizar um pouco vamos analisar um pouco mais a fundo a situação desses dois personagens que têm um histórico já familiar, um histórico em comum que a gente precisa ali usar como base para a gente entender o que pode ser que aconteça no cenário deles dois. O que a gente precisa lembrar é que tanto o Inuarashi e o Nekomamushi, eles não conseguiam derrotar o Jack naquele esquema de revezamento. Os dois, eles não tinham se entendido até aquele momento e eles precisavam fazer esse esquema de revezamento porque eles não se davam enquanto um estava acordado, o outro dormia. Eles não teriam condições ainda, né, de se acertar para conseguir lutarem juntos e assim conseguirem derrotar o Jack. Então você vê que aquele desastre que aconteceu no país de Zou também foi resultado dessa picuinha que os dois eles tinham entre si. Se os dois eles tivessem lutado juntos desde o começo, bem provavelmente eles teriam conseguido vencer. Só que apesar deles dois, eles naquela época não terem conseguido vencer o Jack nesse esquema de revezamento, também é dito que o Jack ele não conseguia vencer, mais uma vez nesse mesmo esquema de revezamento, os dois reis. Ou seja, eles estavam num esquema de equilíbrio. Nenhum dos dois conseguiam vencer um ao outro. E agora a gente tem o Inuarashi sem uma perna, ferido, contra também um Jack ferido. Qual vai ser o resultado disso? Será que o Inuarashi nessas condições vai conseguir vencer o Jack? No X1, ao meu ver, só se ele conseguisse retomar a forma do Sulong para assim ele conseguir finalizar o Jack. Sem isso, eu acho muito improvável que ele consiga. E pode muito bem ser que nem seja o caso do Inuarashi derrotar o Jack. Pode ser
que o próprio Luffy, ele, nessa retomada da escalada dele até lutar novamente contra o Kaido, ele derrube o Jack no meio do caminho, porque essa foi a promessa que ele fez. Vamos relembrar a fala dele lá em Zou, dele dizendo que ele pretendia derrubar tanto o Jack pelo que ele fez com o país de Zou e o próprio Kaido também. Então pode ser que ele derrube o Jack antes mesmo e consiga salvar o próprio Inuarashi antes mesmo de conseguir chegar até o Kaido novamente. Então isso tudo, como eu falei, os personagens da aliança que precisavam focar nos seus oponentes, que não estavam conseguindo focar nesses oponentes por conta do empecilho dos outros randoms à volta, agora eles vão conseguir focar nas batalhas deles, porque a Tama ela conseguiu converter a maior parte desses gifters. A gente vê várias figuras engraçadas. A gente vê, por exemplo, aquele cara que tinha a cabeça de girafa, que na verdade era um corpo humano, e aquele pescoço de girafa tremendo, sem força suficiente direito para conseguir manter o peso de um corpo humano no topo da cabeça dele. Tinha também aquele outro cara com um braço que era substituído por um corpo de gorila. Tinha um outro cara com perna de cobra também, uma bizarrice atrás da outra, mas enfim, né? Serve mais pela piada ali, mas essencialmente essa guerra de Wano é capaz de ser a única guerra, esse ser o único momento onde a participação dos randoms realmente foi relevante para alguma coisa, porque na maior parte das vezes a gente via na Ilha dos Tritões o Luffy, derrotava ali 50 mil só com o Haki do Rei dele, e os outros também continuavam sendo irrelevantes, né? Então é de certa forma interessante que o Oda ele tenha dado uma importância maior ali para esses personagens menores ali e realmente considerar o número deles como algo válido numa batalha, né? Como sendo algo considerável numa batalha e não algo simplesmente para inflar números durante uma guerra. Depois aparece o Queen querendo atirar um laser na cara da Tama e eis que surge o Sanji para conseguir dar uma bicuda na cabeça dele. É aquilo assim. Não foi mostrado nenhum dano. Mais uma vez, o chute que ele deu no Page One também não conseguiu aplicar nenhum dano, mesmo com o Rage Suit, e agora com o Queen ele também não está conseguindo aplicar dano nenhum. Pode ser que ele consiga aplicar algum tipo de dano se a gente considerar uma diferença de resistência em relação ao Queen para o Page One, mas ainda assim eu acho que não é suficiente para ele conseguir derrotar o Queen no X1. Ainda mais que agora o Queen ele finalmente começou a levar a luta a sério, mas a gente vai falar do híbrido dele daqui a pouco, porque antes a gente precisa falar sobre a relação que ele cita em relação ao Judge, dele em relação ao Judge. É revelado nesse capítulo que o Queen ele trabalhou junto do Judge no projeto Mads, e a gente começa a entender a relação que o próprio Queen ele tem indiretamente com o próprio Sanji, dando uma motivação ali maior para a batalha entre eles. Inclusive isso também acontece lá na frente, né? Com o próprio Jinbe e o Hushu também tendo uma relação minimamente indireta entre eles. Mas vamos focar aqui. Esse nome Mads, ele lembra muito o nome Sad, que era aquilo que a gente tinha visto, né, em Punk Hazard. Um dos elementos que era necessário para a produção das Smiles, que era o Sad, que traduzindo seria triste. E se a gente seguir a mesma linha de pensamento, eu acho que eu cheguei numa conclusão do que pode significar esse nome Mads, que se traduzir literalmente talvez signifique malucos ou loucos. Mas por que exatamente? Vamos aqui fazer uma viagem, vamos aqui entender toda a relação de forma geral dos cientistas que tiveram alguma relação entre eles durante a vida. Agora a gente sabendo que o Queen ele trabalhou junto do Judge, a gente precisa relembrar que o próprio Judge ele trabalhou com o Vegapunk num projeto envolvendo o fator de linhagem. Depois a gente viu que o Vegapunk ele conseguiu criar uma Akuma no Mi artificial. O próprio Caesar, depois derivando dessa pesquisa, também conseguiu criar as Smiles junto com o elemento Sad, e o próprio Judge ele conseguia clonar humanos, além de alterar geneticamente os próprios filhos. Então tudo isso é partindo de um mesmo ponto em comum, fator de linhagem, brincar com DNA, brincar com a vida humana. A gente soube lá em Holy Cake que o Caesar ele conhecia o Judge, mas a gente não sabe se eles trabalharam juntos. O Caesar ele disse lá em Holy Cake que o Judge ele não perdeu a sua arrogância, ou seja, eles minimamente eles já se conheciam anteriormente. Pode muito bem ser o caso deles terem também trabalhado juntos. Só que imagina se todos esses 4 cientistas eles já trabalharam juntos anteriormente em algum momento da vida deles. Pode muito bem ser o caso do próprio Judge, o Queen, o Caesar e o Vegapunk eles terem formado anteriormente um grupo de cientistas e esse grupo ter sido chamado de Projeto Mads ou Projeto
loucos. Vocês provavelmente já viram a expressão cientista louco ou cientista maluco, que é muito usada inclusive em Steins Gate, para quem viu. Lá um dos personagens principais é chamado de cientista louco ou mad scientist. E aqui no plural, mads pode muito bem ser referência a esse nome, cientistas loucos. Depois é mostrado o Queen revelando a sua forma híbrida modificada. É incrível como o Oda, ele de um certo tempo pra cá, ele conseguiu transformar algo que era trivial, que era simplesmente a forma híbrida da Zoan, em algo completamente hypado que a gente espera muito pra conseguir ter a revelação. E nesse capítulo a gente vê duas dessas revelações, né? Do Kaido, inclusive, foi a mais esperada, a forma híbrida mais esperada de todas. E a gente vê agora nesse capítulo a do Queen, ele completamente modificado e finalmente levando a luta, alguma luta a sério. Por mais que seja contra o Sanji, ele lutou contra o próprio Marco, lutou contra a Big Mom e ainda assim ele não tinha mostrado essa forma híbrida dele completamente modificada. Ele com 3 braços mecânicos, um no próprio braço esquerdo, a outra na cauda dele e a outra na ponta do rabo de cabelo. O maluco, ele realmente está parecendo o próprio Dr. Octopus e eu só consigo pensar que ele vai criar em algum momento um mini sol e o Sanji ele vai dizer: peraí, amigo, mas você é um cientista, você devia usar o conhecimento para o bem. E o Queen ele vai falar: é verdade, caro amigo. E ele vai tentar se matar e depois o Sanji ele vai lá lutar contra o King junto do Zoro e do Marco. O Queen parecendo o Dr. Octopus, ele realmente tá no dinoverso de Wano, do tanto de dinossauro que tem nesse arco. Depois a gente pula pro Chopper e o Dr. Miyagi trabalhando para curar o Zoro, e a gente quase não vê o Chopper no meio daquela armadura toda e a gente entende por quê. O efeito colateral da nova Rumble Ball faz com que ele fique numa forma de velho bebê. Apesar de eu não ter visto parecer muito que ele parecia um velho, mas ele parece muito um bebê ali, né? Mais ou menos o que foi o efeito causado no filme Z. Ele também ficou na formazinha dele de bebê, o que só serviu para vender mais boneco fofo do Chopper. E aqui nesse caso eu acho que é a mesma estratégia, é só para ele parecer ainda mais fofo. Mas o que interessa aqui é a fala do Dr. Miyagi dizendo que tem um remédio originado de Zou capaz de curar o Zoro em 100%, mas que depois vai causar o dobro de dor nele. Vamos lá, galera. A primeira questão que ficou por conta disso é se isso seria um ex-máquina, já que vai curar 100% da vida do Zoro. E de certa forma é um pouco, porque a gente nunca tinha ouvido falar desse remédio até então. Só que apesar disso, a gente tem que considerar que lá na frente ele vai sofrer o dobro disso tudo. Então é uma consequência pelo menos válida, principalmente se for ressuscitado o que foi que aconteceu em Thriller Bark. O dano que ele sofreu em Thriller Bark perdurou até o treinamento dele durante o time skip. Aquilo seguiu ele, foi uma assombração que seguiu ele por um tempo enorme. E se isso for repetido aqui, se essas consequências forem nesse nível, ao meu ver, tá perdoado. Ao meu ver, não tem problema nenhum, porque a gente vai ver o desgraçado sofrer por um longo período de tempo, durante até mesmo a saga final de One Piece, ele tendo que lidar com essas consequências até os últimos instantes da história de One Piece. E isso teria um peso muito grande. Claro que nesse caso a gente tem que considerar que eles poderiam ter optado por outra alternativa, que seria o Marco. Seria uma outra opção e, ao meu ver, seria completamente válido ele chegar e oferecer ajuda para eles ali, né? Afinal, ele também é um médico que poderia, apesar dele estar ocupado com o King até então, se eles conseguissem arrumar uma brecha, talvez o Marco ele conseguisse curar o Zoro com uma alternativa menos danosa para ele. E a grande questão que fica com isso é se o Zoro ele vai estar pronto para derrotar o King, um nível 1º comandante de Yonkou. Galera, como eu falei, eu ao meu ver não queria que o Zoro ele derrotasse no X1 um 1º comandante agora, nesse momento, porque eu espero muito que isso aconteça quando ele lutar contra o bando do Barba Negra, quando ele enfrentar o Shiryu, ou seja lá quem for. Eu particularmente queria muito ver o Marco derrotando o King no X1 pra gente ter essa batalha de primeiros comandantes lutando com tudo e o Marco ele conseguindo derrotar um 1º comandante no X1. Eu particularmente queria muito mais ver isso do que o Zoro ele conseguindo roubar a cena e assim ele lutando X1 contra o King. Só que eu entendo também uma possível estratégia que o Oda ele tá usando. Ele fez o King ele parecer um semi-random na mão do Marco pra assim o Zoro ele conseguir lá na frente derrotar um 1º comandante sem parecer tão forçado. Primeiro dando a entender que o King estaria abaixo do Marco para assim ele dizer, olha, tudo bem,
ele derrotar o King. Tudo bem ele derrotar um primeiro comandante, porque ele ainda está abaixo de um outro primeiro comandante. Talvez essa seja uma estratégia para o Oda ele não forçar tanto a barra e não elevar tanto assim o Zoro. Depois o foco vai para a última parte desse capítulo, que é o Who's Who contra o Jinbe. E toda a revelação, a gama de informações que a gente vê ele trazendo pra gente nessa reta final desse capítulo, que foi incrível. Abre uma margem incrível, como eu falei, de várias teorias, várias possibilidades de roteiro para a gente entender o que diabos aconteceu nesse passado com essa fruta do Luffy. Vamos começar a entender isso. Primeiro o Who's Who, ele saca a sua mini faquinha. A gente esperava que fosse sair um belo de um espadão, mas na verdade era uma mini faquinha. E ironicamente ele diz que não vai pegar leve a partir de agora, e ele começa a mostrar seu Rokushiki, várias habilidades até diferenciadas do Rokushiki dele que ele mostra contra o Jinbe, que são bem legais. Primeiro ele lança projéteis de Shigan com lâminas da própria faquinha dele. A gente vê o clássico Soro, o Hankyaku, a gente vê ele possivelmente usando um Tekai, segundo a declaração do Jinbe, ele também, talvez o próprio Hankyaku tenha sido devolvido para ele e ele conseguiu devolver com um Tekai, e um chamado Gagan, que é como se fosse um Shigan, só que dessa vez agora com a mordida dele, com um projétil de uma mordida dele também, que foi bem legal. Só que a gente tem que também considerar aqui que o Jinbasu também não deixou para trás ali, o cara ele tava conseguindo se manter na luta ali sem problema, tanto que aquelas habilidades de Rokushiki elas já estavam sendo usadas até aquele momento, tanto que o Jinbe ele já tinha declarado que ele estava usando aquelas habilidades que ele nunca tinha visto antes. O Jinbasu hackeado e desviando e bloqueando tudo, cara, meu imediato. O pessoal não diz meu presidente, eu digo meu imediato. E a gente finalmente vendo a forma híbrida do Who's Who, que não tinha nenhuma surpresa, mas mais uma vez, como eu falei, é uma forma do Oda ele conseguir transformar algo que aparentemente no começo era algo trivial para algo hypado a partir de agora, principalmente nesse último arco de One Piece. E a gente finalmente descobre a relação indireta que existia entre o Who's Who e o Jinbe, que dá uma motivação ainda maior para a luta entre eles dois. A gente soube que o Who's Who, no passado, ele era um prodígio considerado rival do próprio Rob Lucci, o que não significa necessariamente que o Who's Who de hoje tem o mesmo nível do Rob Lucci de antigamente, afinal, se passaram vários anos, ele pode ter ficado um pouco mais forte, eu acredito que ele tenha ficado. Mas ele foi preso depois de falhar em proteger a Gomu Gomu no Mi, que estava sendo transportada num navio do governo. E a gente sabia que o Shanks ele tinha roubado essa fruta de alguém, de um navio que a gente não sabia de quem era. E aqui a gente começa a teorizar se o Shanks ele roubou essa fruta diretamente de um navio do governo ou se houve um intermediário no meio disso. Se houve alguém que roubou antes do governo e depois o Shanks roubou dessa pessoa, galera. As teorias são infinitas, mas eu prefiro acreditar que ele, pelo menos o Shanks, diretamente roubou essa fruta do governo, porque é a opção número 1 até então, é a opção mais pé no chão até então pra gente começar a teorizar aqui. Inclusive a nota do editor no final desse capítulo só fomenta ainda mais as teorias, ele dizendo que uma fruta importante o bastante para ser guardada pelo governo mundial. Galera, o cara ele realmente está deixando a gente sonhar o quão importante realmente era essa fruta, porque a gente começa aqui a teorizar várias coisas. A primeira delas é que essa seria, na verdade, uma fruta qualquer no navio do governo que seria dada para um dos marinheiros aleatoriamente, algum marinheiro prodígio ou algum membro do próprio governo, assim como a gente viu acontecendo com a CP9, ela recebendo frutas adquiridas pelo próprio governo. Então parece que essa seria uma prática comum, tanto do governo quanto da marinha. Afinal, talvez não seria coincidência, né? Os três almirantes pré-timeskip eles terem habilidades muito parecidas, né? Os três serem logias extremamente poderosas. Então talvez realmente seja uma prática comum na instituição. E essa seria mais uma dessas frutas que seria dada para alguém prodígio, seja do governo ou seja da marinha. Só que essa é a opção número 1, é a opção mais pé no chão. Pode ser que seja algo muito além, pode ser que seja algo muito mais importante, e aqui a gente já começa a viajar para horizontes, para drogas muito mais pesadas. Pode ser que tenha alguma coisa a ver, que algum antigo usuário da própria fruta da borracha fosse alguém importante
Não o Roger, porque senão com certeza o Bug ele já teria soltado alguma frase relacionada a isso. Mas quem sabe essa não seria a fruta do Joy Boy? Quem sabe essa não seria a fruta do próprio Shebeck? Quem sabe o próprio despertar dessa fruta não seria a chave para alguma coisa? As opções são infinitas. Será que é necessária a existência dessa fruta para algo relacionado a Laugh Tale? Para abrir, para conseguir chegar até Laugh Tale? Meu amigo, a gente começa a viajar, como eu falei, para drogas muito mais pesadas. Mas como eu falei, a nota do editor, ela fomenta essas possibilidades. Ela não é à toa. Então pode ser que o Oda ele só quisesse preencher essa lacuna de curiosidade que a gente sente a necessidade de saber, que é como o Shanks ele conseguiu essa fruta? De quem ele roubou essa fruta? E a gente ter agora essa informação, como pode ser algo muito mais além. Ou pode ser também algo ali no meio termo, a gente não sabe, a gente vai começar a teorizar aqui nos próximos vídeos essas possibilidades. E outra coisa que fomenta a possibilidade dessa fruta ser algo muito mais além é a própria prisão do Rushu, porque ele seria condenado a 12 anos de prisão só por causa de uma falha de missão como essa. Será que realmente é justificável o peso dessa consequência que ele sofreu? É justificável se essa fosse uma fruta qualquer transportada no navio do governo? Porque o paralelo que a gente faz aqui é com o próprio Rob Lucci, que mesmo depois de ser derrotado pelo Luffy e ser perseguido pelo governo, ele foi readmitido como membro do governo como parte da CP0. Só que nesse contexto, o que aconteceu foi que o próprio Spandan ele mandou caçar a CP9 para eles serem presos e responsabilizados pela derrota em Enies Lobby. Mas essa caça a CP9 parecia muito que era por mero capricho do Spandan e não uma consequência real do governo. Realmente, olha só, vocês falharam nisso e vocês estão ferrados, a gente vai caçar vocês e vai prender vocês. Pareceu que foi resultado de um mero capricho do Spandan. Pode ser que algo parecido também tenha acontecido com o Rushu por um mero capricho ter sido preso pelo governo, ou não, pode ser que as consequências realmente tenham sido graves porque a missão era importante. Como eu falei, a gente não sabe e vai começar a teorizar isso nos próximos vídeos. Fiquem atentos. Então, não se esquece mais uma vez de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que saem aqui no canal toda semana sobre One Piece. Então, vejo vocês na próxima. Tchau!